Yasmin, olá, boa tarde, como vai? Espero que você esteja muitíssimo bem. Quanto à correção da sua segunda redação, né, que nós chegamos a falar sobre, mas vou especificar mais algumas questões. Este é o primeiro vídeo que eu gravo, tá, para você. Eu tenho esse costume de gravar vídeos e colocar no meu canal pessoal do YouTube, né, que é o profissional e é o pessoal. Então, é um, é um canal que eu uso para colocar vídeos mais voltados especificamente a alguém, né? Então, no caso, esse é o primeiro vídeo que eu envio voltado para você. E a frase tema, né, da redação é a prática da necropolítica nas ações presentes no âmbito governamental. Então, sempre que deve se atentar bastante para a questão do tema na abordagem da redação, né? Porque a, deve-se olhar muito, reler a frase tema, né, mais de uma vez, quanto a palavras mais importantes. No caso, a prática da necropolítica nas ações presentes no âmbito governamental, em todos os parágrafos deve ser abordada tanto a necropolítica, quanto também deve ser tratado o lado governamental, né? Se não houvesse a palavra governamental na frase tema, então não seria para abordar o governo em todos os parágrafos. Então, por exemplo, nos próprios argumentos, no caso dessa frase tema, necropolítica e governo devem ser abordados nos dois argumentos. Mas se não houvesse a palavra governamental na frase tema, nenhuma referência direta a Estado, a governo, então não se deveria, né, não se deveria realmente falar sobre o governo nos dois argumentos. No caso dessa frase tema, então, sim, deve-se falar sobre o governo nos dois argumentos. A palavra, por exemplo, deve-se colocar vírgula tanto antes quanto depois, né? A palavra não, né? O conectivo, a expressão. Palavras como acesso, combate, né? Que são substantivos, pedem preposição quando a palavra depois é feminina, né? Então, é acesso à educação, então falta o acento grave, né? Acesso à educação. Não há vírgula, antes de e passa a agir, não se deve separar o sujeito de verbo por somente uma vírgula. Cuidado com palavras iniciadas com letra maiúscula, no caso que você colocou em maiúscula, mas são minúsculas. E quanto à coesão na introdução, não se deve colocar o como e o por exemplo juntos, já que ambos têm sentido de exemplificação. Então, muito cuidado quanto a isso. E quanto às outras marcações, o, aqui a introdução, então, foi quanto a isso. Colocar, no contexto do Enem, né, colocar conectivo em todas as frases da redação não é exagero, né? No início de todas as frases ou deslocado na primeira frase, também de cada parágrafo e no decorrer das frases, né? O Enem preza muito o uso de conectivos, então não se prive quanto a usar conectivos. Para outras provas, como a UERJ, né, em geral de temas subjetivos, então não se deve colocar tanto conectivo quanto no Enem. Mas isso é para se você for fazer alguma outra prova, né, além do Enem. E que eu, inclusive eu quero saber se você vai fazer apenas o Enem ou outra prova também. Cuidado com concordância. Concordância e acentuação, quanto à norma padrão, são as partes da redação que eu acredito que demonstram mais o quanto é necessário, produtivo, reler a redação depois de escrever. Porque há N razões para quem escreve um texto ter desvios de norma padrão e tal, de coesão, mas ao reler o texto, são captados mais acentos e concordância, um esquecimento de um S ou um S a mais, né?
ou um M a mais em terceira pessoa do plural em alguma forma verbal, né? Então, são esses cuidados. Quanto à coesão também, e é o primeiro argumento, não se deve repetir palavra nem expressão em um mesmo parágrafo, a não ser que o corretor considere que a palavra foi repetida por ênfase, né? Mas muitas pessoas preferem nem repetir, nem mesmo para dar ênfase ou por paralelismo sintático, né? Em relação a nananã e em relação a nananã. Seria válido fazer isso. Não é preciso, mas seria válido repetir, por exemplo, esse conectivo em relação a. Mas muitas pessoas preferem nem usar repetição para dar ênfase, justamente porque depende do olhar do corretor, da corretora. Então, um corretor pode achar, pode considerar que foi ênfase, o outro corretor não. Então, deve-se ter bastante certeza quando se for usar repetição de termo ou de expressão para enfatizar. Palavras, né, adjetivos como boa, ruim, demonstram a opinião de quem escreve a redação, sim, mas demonstram de forma muito superficial. Então, palavras como bom e ruim, boa, ruim, podem ser usadas, mal, bom, mal com U, né? E mal com L também, e bem também. São palavras que demonstram o posicionamento de quem escreve, né, o ponto de vista, mas demonstram de forma muito superficial. Então, poder especificar mais quanto a isso, né? Poder mostrar mais bom em que sentido exatamente, ruim em que sentido exatamente. A educação no Brasil é de baixa qualidade, qualidade precária. Em que sentido exatamente? Falta oferecer autonomia para os estudantes, autonomia de pensamento, sem um conteudismo na educação. Essas são algumas possibilidades de aprofundamento. Então, bom, ruim, mal, bem, precária, de qualidade, são palavras e expressões necessárias de especificação. Em que sentido baixa qualidade? Por exemplo, você escreveu boa infraestrutura. Boa, mas infraestrutura boa seria uma infraestrutura de que tipo exatamente, né? Boa em que sentido? Um saneamento básico adequado e organizado, por exemplo, aí já especificaria. Direitos básicos. Direitos é um substantivo no plural, né? Depois eu vou passar para você uma lista de algumas palavras que são importantes ou necessárias de aprofundamento na argumentação. E desse conjunto de palavras, substantivos no plural assumem bastante relevância, porque palavras como direitos, por exemplo, podem ser especificadas de várias formas, porque há diversos tipos de direitos. Então, na redação, no contexto da escrita do seu parágrafo, procurar especificar esse direito em relação a quê, primordialmente. Por exemplo, direitos básicos em relação ao respeito ao acesso facilitado e próximo a escolas, né? Falta escolas mais próximas de várias pessoas que têm que, por exemplo, caminhar muito tempo para se chegar à escola, né? Muitas pessoas, por exemplo, de lugares, por exemplo, como Piauí, em alguns lugares do Piauí, Regeneração, por exemplo, precisa a pessoa caminhar 1 hora, não tem ônibus para a escola, e a pessoa caminha por volta de 1 hora para ir para a escola e 1 hora para voltar da escola para casa. Quer dizer, redações no estilo Enem, na maioria das bancas, né, que são temas mais objetivos, concretos, palpáveis, são temas que demonstram problemas sociais que ainda não foram resolvidos ou diminuídos demais e que é necessário diminuir. São problemas, os temas de redação nesse estilo do Enem são
aparecem problemas que urgem por melhorias, mas que não há atenção devida. E sempre quando você mostrar problemas sociais relacionados, por exemplo, à negligência, descaso, principalmente em relação a grupos que têm ferramentas para modificar a situação, mas escolhem não modificar, é necessário que você aprofunde. Pode ser com causas, pode ser com consequências. Muitos utilizam em redação, que é muito válido realmente, falar mal da mídia ou do governo. Tá? Por exemplo, por que grande parte dos governantes age de forma seletiva? Né? Ou por que há negligência, descaso estatal, governamental em relação ao problema X, referente à frase tema? Então, um dos caminhos para se aprofundar isso é pensar, por exemplo, no que é dada atenção, né? No que é oferecida atenção que não deveria se oferecer tanto, mas que se oferece. Né? Muitas vezes voltada à questão do lucro exagerado, né? Ou, né, como eu cheguei a escrever na correção desta sua redação, é porque grande parte dos governantes age de forma seletiva. Grande parte deles busca, principalmente, o materialismo exacerbado, exagerado. Né? E por isso procuram favorecer parcelas da população de maior renda, de maior poder aquisitivo. E uma palavrinha, né, que eu coloquei na correção, que é muito utilizada também como meio argumentativo, como raciocínio argumentativo, é elitização. Né? Então, há um foco na elitização ao se buscar favorecer partes da população, partes dos habitantes que têm mais poder aquisitivo. Já quanto ao segundo argumento, cuidado que depois da palavra pós deve ser colocado o hífen. Então, pós, Primeira Guerra Mundial, entre o pós e o primeira, um hífen. Né? Cuidado com a escrita da palavra judeus, que é com U, na verdade é com dois U's, né? Judeus. A palavra deficiente. Hoje em dia, palavras como denegrir, deficiente, quando se refere à pessoa, né? Não é para ser usado em texto. Isso vale até para textos acadêmicos, por exemplo. Aliás, as regras de norma padrão, quanto à norma padrão, organização do texto, introdução, desenvolvimento, conclusão, também devem aparecer em textos acadêmicos, né? Não apenas em TCCs, mas em trabalhos acadêmicos nos quais deve ser escrito algum texto dissertativo. Então, pessoas com deficiência, indivíduos com deficiência, para que a pessoa, né, ao falar pessoa deficiente, indivíduo deficiente, a deficiência da pessoa recebe foco, como se toda a personalidade de alguém fosse resumida, né, a uma condição dessa pessoa, o que não é válido e por isso soa pejorativo. Uma palavra que você não utilizou na redação, mas que também soa pejorativo, é pobre. Né? População pobre, pessoas pobres. Pobre não deve ser usado em redação para se referir a alguém ou a um grupo de indivíduos. Então, por exemplo, pessoas de menor poder aquisitivo, população de menor renda. Né? Então, essas colocações importantes. Né? Você escreveu a ideia da raça ariana ser. Sempre quando aparecer um verbo, um infinitivo, ou um verbo em que antes dele apareça preposição e artigo, juntos, né? Não, como o sujeito do verbo. O artigo faz parte do sujeito do verbo, então a preposição deve ser separada do artigo. Então, em vez de a ideia da raça ariana ser, seria a ideia de a raça ariana ser.
Então, muito cuidado quanto a isso, mas nós vamos treinar isso também. Palavras com inicial minúsculo, né? Cuidado quanto a isso. Não, em redação, em nenhum dos parágrafos de argumentação, em nenhum deles se deve estender em fatos. E uma das formas, né, que mais aparece em redação de se estender em fatos é quanto a falar muito do tempo passado e não extrair do falar do tempo passado muito a opinião e o tempo presente, né? Então deve-se extrair do tempo passado o tempo presente. Em uma frase apenas, não colocar em duas frases seguidas, mas em apenas uma frase, colocar sobre, no caso, sobre a Alemanha, sobre algum evento histórico, que é fato, né? Então, extrair disso, né, das situações do passado, o porquê, o como, aparece no tempo presente. Por exemplo, por que muitos governantes direcionam a culpa a parte da população ainda hoje, né? Saindo do próprio contexto nazista, indo para contextos mais amplos? Por que que ainda hoje se... A Nika aparecendo aqui. Ela apareceu... Aí ela aqui no sofá. Ela adora aparecer, a Mel também, adora aparecer nos vídeos. E, então, pegar uma situação que é um recorte, um exemplo de situação, e se valer dela para transportar a um aprofundamento no tempo presente. Então, por que muitos governantes direcionam a culpa a partes da população ainda hoje? Por exemplo, muitos inventam, né, culpados, porque há a banalização da criação de inimigos na sociedade, além de várias pessoas não quererem se responsabilizar pelos seus atos, que muitos escrevem até em redação como terceirização da culpa. É uma expressão bastante válida e chamativa, né? Chama atenção muito positivamente na escrita de redação. Então, pode-se dizer que muitas pessoas querem arrumar pretextos para agir de forma agressiva, de forma cruel, de forma violenta na sociedade, né? De forma até letal. E uma consequência da exclusão social pode ser aumentar a sensação de impotência de vários habitantes, né? Ou de auto-menosprezo, ou de desconfiança, ou de desesperança. E quanto à sua conclusão, governamental, que você trocou o R de sílaba, o até, que você colocou o acento na letra A e não na letra E. Não há vírgula depois de até porque. Só teria vírgula depois de até porque. Só teria vírgula depois de conjunções causais ou explicativas como porque, se houver uma informação extra depois. Por exemplo, até porque na sociedade brasileira, aí poderia colocar entre vírgulas na sociedade brasileira. A vírgula entre religião e sexualidade, essas duas palavras estão em forma de enumeração, de exemplificação. E não utilizar o verbo concluir na conclusão, porque soa redundante e repetitivo, já que o último parágrafo da redação já tem a função justamente de concluir. E quanto à parte que, no primeiro semestre de todo ano, costuma ser a de maior dificuldade ao lado de argumentação. A argumentação considero ser a parte mais instável da escrita de redação, né? Já que todas as pessoas, inclusive professoras e professores que já trabalham há décadas dando aula de redação, têm dificuldades em redação. Mesmo essas pessoas têm dificuldades, porque ninguém tem facilidade igualmente em todos os temas. Não existe uma pessoa assim que tenha facilidade em todos os temas. Então, essas questões são importantes. E proposta de intervenção,
O Enem é a única prova que obriga as pessoas a escreverem detalhadamente na conclusão a proposta de intervenção. A proposta de intervenção não é obrigatória aparecer na conclusão. Alguns colocam partes dela em parágrafos de argumentação. Mas a maioria prefere não fazer isso, justamente porque na argumentação deve haver o foco no tempo presente, no que ocorre. No caso do Enem, de problemas sociais. Por que ocorrem, como ocorrem, consequência deles na sociedade. Então, se a pessoa for colocar, quando a pessoa coloca parte da proposta de intervenção já em algum dos argumentos, pode prejudicar, e a maioria das vezes que eu leio, principalmente no primeiro semestre dos anos, prejudica realmente que haja um viés opinativo focado no tempo presente maior. Já que na proposta de intervenção deve haver o foco no futuro, no que poderia ou deveria ser feito para melhorar situações na sociedade. Então, dito isso, no Enem são obrigatórias 5 partes na proposta de intervenção. Quem vai fazer a ação, o que vai ser feito, como vai ser feito, que é o detalhamento maior, né, que torna mais palpável ainda a proposta de intervenção, a finalidade e um detalhamento, que pode ser um exemplo de situação, ou o que a maioria das redações que eu leio a pessoa faz, é colocar a função como detalhamento, como a quinta parte, a função de algum órgão ou de algum conjunto social mostrado como agente interventor. O agente interventor é justamente o quem promoveria a atividade que é indicada por você. Então, por exemplo, né? Qual órgão governamental poderia auxiliar na questão? Né? O que poderia ser feito quanto a isso? O detalhamento do órgão, né? Colocar o que poderia ser feito também, você especificou essa parte. As duas partes. Nessa redação 2, você recebeu mais pontos, 40 pontos a mais na competência 5, que é a proposta de intervenção, do que na primeira. Por quê? Porque na outra você colocou apenas uma parte. Na outra você colocou 2 partes, mas em uma delas na parte do que poderia ser feito, você não focou o que poderia acontecer, né? A ideia do futuro. Você focou o tempo presente. Já nessa você se direcionou mais na escrita ao tempo futuro, quanto ao que poderia ser feito, que você escreveu direitos básicos atendidos e participação política. Nessa redação você colocou também a parte do objetivo, da finalidade. Muito bem. Que você escreveu. Quanto ao que poderia ser feito, direitos básicos atendidos e participação política. Então, você especificaria, né, o que seria mostrado ou falado ou praticado a respeito dos direitos básicos atendidos. E da participação política, quanto a diretrizes, né, do que poderia, né, ocorrer. Deixa eu ver aqui o negocinho. Sim, foi até escrito. Eu escrevi mais para baixo. Porque na observação 5 da correção eu coloquei justamente um quadrinho, né? Essa é uma forma muito boa também de se estudar, sabe? Colocando quadro, colocando quadrinhos em geral, não só, isso vale não só para a redação, né? Para português e outras matérias também. Mas de escrever, poder escrever, né? A primeira atividade da proposta, a segunda atividade da proposta. Aí se tiver uma outra para treinar, outra coluna, né, com a terceira atividade. Mas a maioria escreve 2 atividades na proposta. Apenas uma é necessária estar completa, com as 5 partes. Se uma estiver completa, a outra atividade não precisa estar. Então, primeira atividade, o Ministério da Saúde. Aí o detalhamento com a função do Ministério da Saúde. Tem a função de melhorar o acesso à saúde, aumentaria a quantidade de casas atendidas pelo saneamento básico,
seria o que seria feito. A terceira parte. Como se aumentaria a quantidade de casas atendidas pelo saneamento básico? Colocando mais poços artesianos, por exemplo. Quarta parte. E a finalidade, a fim de elevar a inclusão de mais habitantes. Segunda atividade possível, Ministério da Educação. Detalhamento, a função do Ministério, uma das funções do Ministério da Educação, que tem o papel de incentivar a extensão do saber dos alunos. Para que aqui eu coloquei papel e não a função, porque quanto ao Ministério da Saúde já apareceu a palavra função. Então, para não repeti-la no parágrafo, papel. Por isso, quanto à coesão e revezando palavras e expressões sinônimas, né? Então, o Ministério da Educação tem o papel de incentivar a extensão do saber dos alunos e do conhecimento dos alunos. O que faria o Ministério da Educação? Implementaria debates semanais em salas de aula. Como isso seria feito? Ou seja, o que seria falado e mostrado nos debates semanais? Para que é a parte mais palpável, realmente, né, da proposta de intervenção. Então, como isso seria feito? Os debates semanais seriam sobre a importância do engajamento dos estudantes em acontecimentos mundiais. Com qual finalidade? Com o objetivo de torná-los adultos mais ativos. Então, essas são as colocações quanto à sua redação de número 2. Esse vídeo foi maior, mas os outros que eu enviar não serão tão grandes. Mas foi mais uma, né? Como nós estamos começando a nos falar agora, por meio das aulas particulares, fica esse vídeo para você. Os minutos, esses minutos todos aí a mais como bônus também. A mais não, porque não há uma limitação específica, né, da quantidade de minutos que eu gravo os vídeos. Mas que as aulas sejam muito proveitosas, né, tanto no seu colégio quanto as nossas aqui particularmente. E qualquer dúvida pode me enviar mensagem à vontade pelo WhatsApp. Comentários, dúvidas, desabafos, tá bom? Então, abraços e até a próxima, Yasmin. Excelentes estudos e maravilhosas pesquisas e leituras para ti. Tchau.